Ademir, como eu disse, ainda são casos, mas não oficialmente suspeitos. Quem vai explicar melhor isso é o Dr. Alexandre Web. Eu estou aqui com ele na porta do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Ele que é diretor técnico aqui do hospital. Ele vai explicar melhor para a gente. Doutor, esses casos que vieram para cá de Varginha ainda não são oficialmente suspeitos. Como que funciona isso? Explica para a gente. Pois não, obrigado. Na verdade, Graça, eles são casos suspeitos. Eles tiveram critérios que elencam eles como suspeitos de contaminação pelo coronavírus. Eles não são casos confirmados. Então nós acolhemos esses pacientes que vieram de Varginha, como você falou, fizemos o contingencionamento deles, o isolamento, colhemos uma história, examinamos eles, médicos e a equipe multiprofissional, e eles são classificados como suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus. Nós obtivemos amostras de orofaringe e de cavidade oral, e essas amostras foram encaminhadas para a FUNED em Belo Horizonte, e lá nós teremos a confirmação laboratorial da presença ou não do coronavírus. Mas eu digo para você novamente, eles são pacientes suspeitos. Por isso que nós estamos fazendo essa restrição epidemiológica, estamos mantendo eles isolados aqui no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Mas nós não temos confirmação que eles são portadores do coronavírus. Isso é porque toda essa fase, né, confirmado ou não, suspeito ou não, é porque para o Ministério da Saúde, em Minas Gerais, só são 2 casos confirmados como suspeitos. Outros casos, como esse daqui de Pouso Alegre, que são 3 pessoas que vieram de Varginha, ainda estão sendo investigados, seria isso? Está correto. O Ministério da Saúde faz uma vigilância assim, contínua e super atualizada dos pacientes. Hoje à tarde, eu adianto a vocês, o Ministério vai soltar uma nova comunicado informando qual é o número de pacientes com suspeita do coronavírus no estado de Minas Gerais. Certamente esses 3 pacientes que estão aqui no Samuel Libânio, eles serão, já foram notificados e serão contabilizados como casos suspeitos. Eu gostaria de informar a população que em Minas Gerais nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus. Na verdade, nós temos um caso confirmado de um paciente em São Paulo que faz um contingencionamento domiciliar, ele está na sua casa, e esse sim é um paciente que tem a confirmação, o primeiro paciente e único até o momento no país. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente da estrutura aqui do hospital, porque é referência aqui na região para esse tipo de tratamento. Pois não. Gostaria até de ampliar a resposta. Na verdade, no estado, nós temos 6 hospitais que estão elencados para recepcionar esses pacientes. Na região sul, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio é o hospital referenciado para acolher esses pacientes. Nós temos uma infraestrutura para oferecer suporte respiratório, caso a manifestação clínica seja mais do que aqueles sintomas da síndrome gripal. Eventualmente são pacientes que possam ter uma manifestação respiratória, ficarem com desconforto respiratório, e aí o grau de atendimento, de assistência é outro. Sai daquele tratamento básico de observação e sintomático de medicações para os sintomas da síndrome gripal e passa para um atendimento mais complexo, que envolve ambiente de monitorização e de UTI. Nós então fomos elencados como hospital de referência porque detemos essa tecnologia e esse know-how para acolher esses pacientes. Agora, no caso, essas 3 pessoas que vieram de Varginha, elas ficam aqui por quanto tempo? Vocês têm ideia? Temos sim. Preservando a identidade dos pacientes e não infringindo nenhum código ético, é uma família, são 3 pessoas, um pai, uma mãe e um filho. Eles estão isolados, conforme nós ressaltamos para vocês, e foi obtido material de orofaringe encaminhado para a FUNED. Está já a caminho. É possível que a FUNED em Belo Horizonte libere os resultados para um processo infeccioso viral em 24 horas.
ato contínuo, esse material também é encaminhado para o Rio de Janeiro, para a Fundação Fiocruz. Nesses dois locais, na FUNED e na Fiocruz, será feita uma análise de vários vírus, 21 vírus relacionados à síndrome gripal, inclusive um novo coronavírus. Se nós tivermos, Deus proteja nós e essas pessoas que são pessoas maravilhosas, estão passando por isso, mas caso sejam abençoados e serão, nós não teremos confirmação do coronavírus. Mesmo assim, eles ficarão contingenciados e isolados por um período de quarentena, até que nós tenhamos aquele período de possível contaminação extinto. Então, eles vão ficar aqui por um período aproximado, de acordo com o resultado do painel viral, de 7 a 14 dias. Essa é Tá certo. Doutor, então de 7 a 14 dias, essas pessoas vão ficar, a princípio, aqui no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, lembrando que é um pai de 48 anos, uma mãe de 45 anos e um filho de 21 anos que retornaram de uma viagem para a Itália, chegaram com sintomas do que pode ser o coronavírus. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, esses sintomas, afinal de contas, quais são? São sintomas pouco específicos, não são sintomas específicos de uma infecção pelo coronavírus. São sintomas relacionados à síndrome gripal. Pacientes que têm tosse, febre, falta de ar, espirros, coriza, são sintomas relacionados a um quadro gripal. Eventualmente ele pode ser desencadeado por este vírus, que é o novo coronavírus, mas não existe nenhuma característica sintomática que nos sugira que aquele quadro gripal seja decorrente do novo coronavírus. No caso, como essas pessoas vieram da Itália, então de uma região já que está com bastante infecção, seria então um cuidado mais adequado. Mas não é para qualquer pessoa que está com um sintoma parecido com gripe vir parar no hospital achando que está com coronavírus, né? Essa é a pergunta mais importante, Graciele. Nós alertamos a população que existem critérios para que eles sejam classificados como possíveis candidatos à infecção pelo coronavírus. Um dos critérios é o fato de eles terem contato com pessoas que estão contaminadas com o coronavírus. Então, os sintomas da gripe, a febre, a coriza, a tosse, eles não elencam os pacientes como suspeitos por contaminação pelo coronavírus. Há necessidade que essas pessoas tenham contato com possíveis pessoas já contaminadas, seja na China, que detém 95% dos casos de contaminação pelo coronavírus, ou seja na Ásia, na Austrália e em países da Europa, como você citou, a Itália. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais cuidados, né, que as pessoas devem ter. Claro. Antes nós estávamos conversando do uso da máscara facial, né? Nós alertamos que não existe nenhuma orientação do Ministério da Saúde em relação ao uso profilático da máscara facial para a população em geral. As medidas são mais direcionadas para cuidados na contaminação, que são mais efetivas do que a máscara. Por exemplo, a lavagem das mãos com água e sabão. Se eventualmente nós não tivermos essa possibilidade, o uso de álcool gel. As pessoas devem evitar de ficarem próximas de multidões, de aglomerados de pessoas, pois se tem uma pessoa com tosse ou com sintomas virais, essa pessoa pode alastrar uma contaminação. Então, a ideia é que a população em geral mantenha a distância de aglomerados de pessoas e tome esses cuidados. Se a pessoa tem sinais de síndrome gripal, está tossindo, tem espirros, que ela faça uma higienização com toalhas de papel e seja descartado, que lave as mãos, que evitem tocar boca, objetos, para realmente a gente segurar essa disseminação, não só do coronavírus, mas de qualquer quadro gripal. Tá certo, então, doutor, muito obrigada. Então, são essas as informações que o doutor Alexandre Webb, ele que é diretor técnico aqui do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, ele muito bem nos explicou. Por enquanto, são 3 pessoas que vieram de Varginha. Os casos estão sendo investigados, mas, por enquanto, confirmado no Brasil, somente um caso de um morador de São Paulo que retornou de uma viagem da Itália.
Muito bem, obrigado, doutor Alexandre, obrigado a Grazi. Olha, tem gente que a gente, quando vê falar, né, sabe realmente a diferença. Esse homem, doutor Alexandre, tinha que ser médico mesmo, né? Você viu a tranquilidade, a forma dele explicar, né? Que homem abençoado, viu, doutor? Parabéns, gostei muito de ver o senhor falar com a calma que, olha, só um médico precisa ter mesmo. Parabéns, o senhor explicou, esse é o papel da imprensa.